Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos agora abordar um vídeo sobre a história recente do Brasil, usando então o período chamado Nova República. Então, inicialmente, nós vamos falar um pouquinho sobre os antecedentes da Nova República, nas expressões mais características do poder ali. Na expressão econômica, estávamos tendo, evidentemente, o cenário era um cenário de final do regime militar e início do regime democrático que está consolidado até hoje, certo? Então, na expressão econômica, o regime militar ele passava por uma crise muito forte, que foi a razão principal da sua queda, né? Então, com a crise do petróleo, foi o fim do milagre brasileiro, o fim das altas taxas de crescimento, foi o fim da popularidade do regime militar e a crise econômica e a inflação estavam em patamares que hoje quem é mais novo não consegue nem sequer imaginar. E de lado bom da economia que nós tínhamos já um polo industrial, já tínhamos um crescimento industrial significativo e aí existia uma capacidade ociosa, o que facilitaria uma recuperação econômica em caso de estabilidade do regime financeiro. Na expressão política, a decadência militar apaziguou, tá? O Brasil estava em paz, tá? O processo foi feito com calma. Eu diria que talvez foi o país que mais conseguiu isso, de fazer a transição do regime militar para um regime civil sem que houvesse traumas, né? Então a anistia geral funcionou. Houve fortes manifestações democráticas, passeatas pedindo as eleições diretas já muito comum, de várias correntes políticas que estavam abafadas sob a tutela do regime autoritário, né? Mas o que se vingou mesmo foi uma eleição indireta, mas com a eleição da oposição e a aceitação por parte de toda a elite política e econômica do Brasil de um novo regime sob uma nova ótica. Na expressão psicossocial, a desigualdade social deixada pelo regime militar era enorme. Né? Então, isso é uma ferida que ainda não cicatrizou. A maioria da população já era urbana, ou seja, o êxodo rural já estava, ainda que intenso, mas já estava decaindo. As taxas de crescimento demográfico também estavam em plena decadência. Os indicadores sociais eles estavam melhores, portanto, tá? Então, tanto indicadores de longevidade, como de natimortos, como de matrículas em escolas, já eram indicadores de um país em pleno desenvolvimento. É curioso desse período que eu quis destacar uns reflexos interessantes na arte, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Vocês podem pensar nas maiores bandas de rock do mundo que você vai chegar na década de 80. Se você for chegar no Brasil, também. Então, Legião Urbana, Titãs, Paralamas, as principais bandas de rock são aí. Aí você vai lá para Pink Floyd, Metallica, Rolling Stones. Então é curioso, isso é uma curiosidade. Uma espécie de. Eu gosto de falar que é uma espécie de grito de liberdade no mundo todo com o fim do regime socialista. Pra vocês terem uma ideia, eu quis colocar aqui logo a taxa de inflação. Então, ao final do regime militar ali, o ano de 85, você já vê a inflação na casa de 10% ao mês. É uma coisa realmente era absurda, mas ela conseguiu chegar a patamares ainda maiores, chegando a milhares de por cento ao ano. Tá? Chegou a um pico de 30% ao mês, o que é uma coisa completamente absurda e inimaginável nos dias de hoje. Hoje, quando nós temos 10% ao ano, a gente já reclama, com razão. Você imagina isso todos os meses. Então se usava subterfúgios, né? As contas do banco eram remuneradas, você nunca sabia exatamente o que você tinha de um dia para o outro. As contas elas mudavam de valor, porque a inflação era beirando 1% ao dia, então a cada dia você ganhava, entre aspas, um pouquinho na sua conta, 0,5% a mais. Né? Assim como também a remarcação nos supermercados era permanente, toda hora aquela maquininha de trocando preço, colocando selinho, trocando preço, era uma coisa realmente deprimente.
tá? Mas a gente convivia com isso. Quem mais sofre com o pobre, com a inflação, é sempre o pobre, que às vezes não tem uma conta para não tem uma poupança. Então, você vê, a gente comprava, fazia compra de mês, por quê? No mesmo dia que vinha o salário, a gente ia lá e comprar a compra para o mês inteiro, porque no dia seguinte já era mais caro. Era uma coisa realmente prejudicava a vida de todos, em especial do pobre. As manifestações, em particular, eram pedindo eleições diretas. O governo Figueiredo não ouviu essas manifestações. Aliás, o governo Figueiredo ele fez exatamente o que ele falou que ia fazer, que ele ia passar por uma democracia, mas de maneira suave, sem eleições diretas. Ele foi realmente bastante forte nesse sentido e resistiu a pressões tanto da caserna, que gostaria de continuar com o regime militar, quanto dos meios civis que queriam impor umas eleições diretas naquele momento. Você ter uma ideia aqui, taxa de crescimento populacional, né, retrata exatamente o que nós falamos. Então, a partir da década de 70, os indicadores de crescimento diminuíram, os indicadores de natalidade. Então, isso tem reflexos muito grandes para o país, né? Evidentemente, um país onde a população cresce menos, você precisa de menos vagas de emprego, menos vagas nas escolas, né? Menos crianças para serem alimentadas, inclusive no sistema de saúde. Isso causa diferença. Para vocês terem uma ideia, a população que é atendida nos níveis básicos de escolaridade no Brasil, ela tem sido estável já há mais de 20 anos. Tá? Então não há necessidade de investimento em aumentar a estrutura escolar, e sim tentar melhorar a qualidade. Isso são parte de projetos de políticas públicas que necessariamente precisam levar isso em consideração. Durante o regime militar, realmente foi o ápice ali do crescimento populacional. Então, a necessidade de se investir em novas estruturas era gigantesca. Aqui retrata o que nós falamos: a população urbana do Brasil já era a maioria na década de 80, o êxodo rural continuou, mas cada vez numericamente a patamares menores. Vamos passar agora a abordar um pouquinho de cada governo durante o regime militar e depois vamos fazer uma abordagem mais holística, mais completa, tá? Então, o governo José Sarney foi o primeiro, né? Ele se elegeu numa eleição mais ou menos mandrake, uma eleição indireta. Na verdade, quem se elegeu foi Tancredo Neves, mas ele morreu no dia em que ia tomar posse, ou num daquele, bem próximo daquilo. E pela lei, na verdade, o Sarney não era para ter assumido, não. Mas ninguém mais queria saber de militares de volta, de prolongar, nem os militares queriam, nem os civis queriam. Então se fez um arranjo e colocou o Sarney ali. Tá? A primeira providência foi lutar contra a inflação, que realmente a inflação estava corroendo tudo, politicamente, economicamente, socialmente. Né? Então ele cortou o Cruzeiro Novo, que era a moeda que tinha no regime militar, era Cruzeiro, depois Cruzeiro Novo, e criou o Plano Cruzado. O Plano Cruzado, aliás, uma curiosidade, esse negócio de cortar 3 zeros. Eu me lembro quando era criança, por exemplo, eu vendia o picolé de 1.000. Tá? Picolé de 1.000 era um picolé que era mais barato. 1.000, 1.000 cruzeiros, ele se transformou em um cruzeiro. Então, na verdade, o picolé de 1.000, olha, eu gritava, olha o picolé de 1.000! Era o picolé que custava um cruzeiro. O Banco Central colocava um carimbo, 1.000, vale um cruzeiro, pronto. Nesse caso aí, vale um cruzeiro novo, ou vale um cruzado. Então, 1.000 cruzeiros novos valiam um cruzado. Isso aconteceu, coisas da história do Brasil, né? O Sarney criou um programa chamado Fiscais do Sarney. As pessoas iam nos supermercados e nas lojas, e se alguém aumentasse o preço, as pessoas denunciavam e a polícia batia lá e podia multar ou até mesmo fechar o estabelecimento. Tá? Era uma luta inglória, porque o que aconteceu? Com o cerceamento total dos aumentos de preço, muitas indústrias pararam de produzir, porque não dava lucro, e as prateleiras dos mercados foram ficando vazias. E em pouco tempo se percebeu que aquele plano já ia por água abaixo. Mas não se podia admitir a inflação voltando. Então, o que aconteceu? 2 anos depois, até hoje é assim, depois de 2 anos que o presidente assume, tem as eleições estaduais. O Sarney não podia perder as eleições estaduais. Ele era do PMDB, e o PMDB, dos 20 deputados, se eu não me engano, dos 22, 23 estados que o Brasil tinha, ele elegeu, acho que 18 ou 19 governadores. Precisa dar uma olhada, mas elegeu praticamente todo mundo. O Senado era praticamente todo do PMDB. Então, ele segurou até onde pôde, artificialmente, até as eleições. No dia seguinte às eleições, no mês seguinte, já a inflação extrapolou, liberou geral e acabou com o plano cruzado. Tá? A ponto de, menos de um ano depois, ou seja, já em 1989,
teria que cortar 3 zeros da moeda de novo e fazer o cruzado novo. E um novo plano, chamado Plano Verão, que também não resolveu nada. Tá? No final, as crises econômicas não foram solucionadas, o governo decretou moratória, não pagando a dívida externa, teve credibilidade, problema de credibilidade, evidentemente, com o cenário internacional, com a obtenção de créditos, e a dificuldade econômica era muito grande. Aí terminou o governo com a mesma dificuldade econômica que ele começou. De ponto positivo, foi feita a Constituição, chamada de Constituição Cidadã, abriu espaço para minorias, o voto para analfabetos, o voto facultativo a partir dos 16 anos, né? Abriu espaço para a criação de quilombos e terras indígenas, a Constituição Cidadã. Né? Em contrapartida, essa Constituição prevê uma grande quantidade de direitos que provoca, sem nenhuma dúvida, dificuldades administrativas enormes para o Estado. Uma observação aqui, nos anos 80, então, eu peguei um artigo aqui da Fundação Getúlio Vargas, a severa taxa que acontecia com essa inflação prejudica os pobres. Então a gente vê aqui, ó, enquanto na década de 70 se cresceu 7,2% ao ano, o poder aquisitivo do pobre cresceu 7,2% ao ano, já na década de 80 ele caiu 5,1% ao ano. É grave, é sério. Tá? Então, e o pior é o seguinte, a inflação, quanto mais pobre, mais você sente o impacto da inflação. Isso é assim até hoje, tá? Até visto o governo Dilma, visto inclusive Covid e o governo Bolsonaro. Nas eleições de 1989, concorreram Lula, Brizola e Collor. O Silvio Santos tentou se eleger, mas teve sua candidatura impugnada. Evidentemente, razões lá, se inscreveu tarde e tal, entrou no lugar de outro, foi uma coisa meio esquisita. Mas o fato é que ele realmente contrariava vários interesses. Ninguém queria saber do Silvio Santos concorrendo, não. Então conseguiram travar a candidatura do Silvio Santos e o segundo turno foi entre Lula e Collor. O Brizola era forte adversário do Lula, embora os dois tivessem pensamentos semelhantes na área da esquerda, né? Então tinha isso aí, era várias ideologias, vários candidatos, várias vozes, social-democracia, trabalhismo, que não se conversavam muito entre si, tá? E Collor se elegeu e, na minha opinião, e na opinião de grande maioria das pessoas, ele foi o único presidente neoliberal do Brasil. Alguns taxam o FHC de neoliberal, mas a gente vai ver que ele, apesar de ter realmente feito alguns programas no aspecto neoliberal, ele de neoliberal não tinha nada. Privatização de empresas, né? O destaque da VASP e da Uzi Minas, empresas grandes que foram privatizadas no pouco tempo de governo Collor. Tá? E o Collor ele já começou radicalizando e isso acabou com a popularidade dele. Tá? Então, já no primeiro mês ele confiscou a poupança de todo mundo que tinha dinheiro guardado nos bancos teve seu dinheiro confiscado e foi entregue somente 18 meses depois. Congelou preços e salários, novamente uma atitude radical que não deu resultado, tá? Então criou novamente o cruzado novo, mais 3 zeros cortados, e depois foi a denúncia, o próprio irmão dele denunciou a lavagem de dinheiro para a campanha dele, tá? O Collor já tinha se elegido com um forte apoio da mídia, ele era dono de um grupo de mídia, né? Ainda, né? E mais com esse radicalismo dele e com a falta de solução, perdeu logo o apoio, tanto o apoio da mídia como do Congresso, como do povo, e surgiu um movimento chamado Fora Collor, e ele renunciou antes mesmo que o seu processo de impeachment fosse consumado. No governo Itamar Franco, ocorreu um plebiscito, já previsto na Constituição, que previa que esse plebiscito iria ocorrer para decidir se o Brasil viraria uma república, uma monarquia, seria presidencialista ou parlamentarista. Foi decidido que nós continuaríamos como uma república presidencialista. Fernando Henrique assumiu o Ministério da Fazenda e o trabalho que ele fez, ou que o Itamar Franco, ninguém sabe direito quem é o pai da criança, foi de excelente resultado. Né? Surgiu uma nova moeda, a moeda que nós temos até hoje, uma moeda forte, finalmente uma moeda decente, né? E realmente acabou, ou pelo menos minimizou muito a questão inflacionária. Tá? E isso melhorou a qualidade de vida de todo mundo, indiscutivelmente. Tá? Então, nisso tinha uma moeda flutuante, que era o valor aproximado de $1. Então, manteve aquele cruzado novo e a URV, Unidade Real de Valor. Então, os produtos subiam em cruzado novo, mas proporcionalmente tinha uma moeda que não variava.
era estranho. Então tinha uma tabela, então aquele produto que custava, sei lá, 1.000 cruzados custava 50 centavos de 0,5 RV. Ele passava para 2.000 cruzados, mas continuava custando 0,5 RV. Até que essa URV se transformou em real. Foi bastante interessante o que ele fez. Colheu os frutos, se elegeu presidente, se reelegeu depois, com um grande mérito da criação do Plano Real. Então, nesse governo, o Fernando Henrique venceu no primeiro turno, ele consolidou várias privatizações. Mas dizer que ele era neoliberal e queria realmente privatizar, eu acho que não é correto. O governo estava endividado até o talo e ele tinha que arranjar recurso. E onde apareceu o recurso? Vendendo as empresas que o governo tinha. Empresas deficitárias que tinham algum valor de mercado, ou parava pelo menos de dar déficit, mesmo que não tivesse valor nenhum, e vendeu. O principal foi a Vale, que chamava-se Vale do Rio Doce, uma grande empresa mineradora, era estatal, mas foi vendida, até por um preço questionável, mas foi vendida. Bancos estaduais que viviam dando prejuízo, eram focos de corrupção, também foram vendidos. O sistema de telefonia foi privatizado, foi uma verdadeira revolução. Começaram a surgir os aparelhos de telefone celular, mais ou menos os moldes que a gente tem hoje. Foi realmente uma revolução no campo das telecomunicações. A reforma agrária, ele proporcionou grandes de distribuição de terra, tá? Ele realmente confiscou muita terra, ou comprou muita terra, ociosa ou não, e distribuiu ao pessoal do MST. O MST ganhou muita força, tá? Na meu entendimento, é uma grande falha. Ele não distribuiu as propriedades efetivamente para a pessoa que ia receber. O título ficava na mão do MST e o MST distribuía. E acabava não distribuindo, então ficava na mão do MST aqueles pobres que continuaram sendo explorados pelo movimento. Essa é a minha visão, ok? Vai ter gente, evidentemente, que vai discordar de mim. Mas o MST ganhou muita força e continuou com essa força posteriormente. Tá? Mesmo diminuindo a quantidade de terras distribuídas posteriormente nos próximos governos, o MST continuou muito forte e muito influente. Ele criou uma emenda criando a reeleição, que estava proibida na Constituição, tá? Atendeu as bases interessadas do Congresso, teve muita denúncia de corrupção, que ele estaria comprando voto. Aquele mensalão do Lula, conhecido por todos, houve algo semelhante no governo FHC. Houve a criação do Enem, sem a extinção dos vestibulares, pelo menos no primeiro momento. Depois as universidades passaram a aceitar o Enem como forma de admissão, e hoje praticamente não sei se existe alguma universidade que não aceita o Enem como admissão. Tá? Houve um apagão energético, ou seja, carência de investimento em infraestrutura, então por pouco o Brasil não teve uns problemas muito sérios, teve problemas, mas talvez tenha tido um pouco de sorte no sentido de chover logo depois que começou o apagão, e aí novamente as nossas barragens começaram a ter índices mais razoáveis, né? Teve muitos ganhos, é importante ressaltar, com a Big Pharma, com relação ao surgimento da AIDS, era um problema muito sério. Quem tinha AIDS estava fadado a morrer, não tinha um tratamento decente. Então, então José Serra, que era ministro da Saúde, ele conseguiu realmente muita coisa e quebrar patentes e comprar medicamentos para fazer aquele coquetel que é administrado até hoje. Tá? E houve uma crise no final do governo, uma crise do governo no Brasil, uma crise também estava em vários países da América Latina, mas o fato é uma crise também de credibilidade, tá? Uma crise econômica e de credibilidade. O FHC acabou não elegendo o seu sucessor. Então o Lula se elegeu, usando novamente o lema do combate à corrupção, verdade, tá? E amenizando o discurso radical que afastava do eleitorado. As pessoas tinham medo do comunismo. Isso hoje parece balela, né? Bolsonaro reacendeu esse negócio, mas parece algo muito distante, né? Mas na época não era. Então as pessoas realmente tinham medo do comunismo. Os discursos mais moderados de Lula acabaram conquistando muitas pessoas, né? Houve uma continuidade das privatizações no governo Lula, talvez de uma forma um pouco diferente, mas houve continuidade. Tá? Em particular, estradas, várias estradas foram privatizadas para a exploração da mão de obra privada, né? Das empresas privadas, né? Houve o ProUni, onde muito dinheiro foi para as universidades privadas, muito dinheiro também foi usado nas universidades federais, privilegiando, sem dúvida, o curso superior, os cursos superiores. Houve também a criação do programa no livro didático. Eu vou me permitir abrir um parêntese sobre o que seria
esse programa do livro didático. Ele é excelente, sem nenhuma dúvida. Não me parece que alguém tenha condições de questionar se o programa do livro didático é saudável ou não para a população. No entanto, eu gostaria de deixar alguma ressalva. Embora todas as crianças tenham acesso ao livro, esse livro ele só é aprovado pelo Ministério da Educação e Cultura. Somente os livros aprovados pelo MEC que são usados pelas crianças. Evidentemente, os livros usados pelo MEC são livros seguindo as diretrizes do governo, não só do governo do Lula na época, do governo de plantão, vamos dizer assim. Então, a educação pública feita no Brasil, ela segue as diretrizes do Ministério da Educação, que são as diretrizes governamentais. Tanto que no regime militar se costuma preparar o grande cidadão, patriota, amor à pátria. Tá? A gente cantava a canção do Exército, fazia formatura toda semana nas escolas, inclusive no primário. Já no governo Lula foi uma educação diferente, uma educação questionadora, uma educação para se formar espírito crítico, tá? Desde que esse espírito crítico seja pró-socialismo. É uma coisa esquisita. Tá? Tanto um quanto o outro, não dá para afirmar que nenhum dos dois está certo. E o programa de livro didático, evidentemente, amplia a potencialidade dessa influência estatal. Eu fui professor de sociologia, tive contato com todos os livros didáticos de sociologia e todos falavam a mesma língua, que era a mesma língua que do governo. Tá? Isso, para mim, é inquestionável. Você pode gostar ou não, mas essa observação ela tem que ser feita. Tá? Houve a criação do programa Fome Zero, do Bolsa Família, intensificando alguns programas criados pelo Fernando Henrique, ampliando e realmente minimizando problemas de fome, né? Houve um estímulo ao consumo por geração de crédito, em particular a partir do segundo governo Lula, com continuidade depois. Também, nesse caso, houve um grande endividamento da população, muita dificuldade de se pagar. A gente viu o caso agora aqui das pessoas que não estavam devendo até hoje o ProUni, né? Casos críticos que a pessoa não ia pagar nunca, né? E ficava como devedor, nome sujo na praça a vida inteira. Uma grande valorização das commodities, que deu um respaldo muito grande para o governo, ou seja, entrou muito dinheiro, a balança comercial muito favorável, gerou muito recurso, que foi utilizado na sua plenitude pelo governo. Tá? A descoberta do pré-sal valorizou a Petrobras e continua até hoje aí gerando renda muito, muito interessante para o país. E o governo Lula também terminou com muitas denúncias de corrupção, como Mensalão, Petrolão, Correio. Porém, a popularidade do Lula ela baixou um pouquinho no final, mas não o suficiente para que ele possa eleger. Ele elegeu, porque a Dilma não tinha carisma nenhum, não tinha conhecimento nenhum. Ele realmente elegeu, transferiu os votos dele para a Dilma. A Dilma deu continuidade ao processo de estímulo ao consumo, que iniciou no governo Dilma, um movimento chamado Nova Matriz Econômica. Muitos economistas têm verdadeiro horror a essa diretriz, mas existe uma linha de economistas que apoiam isso, investimento estatal visando desenvolvimento econômico, sem contar com investimento privado. Tá? Expandindo créditos, os próprios créditos se encarregariam de gerar desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, e o Estado apenas gerenciando e dirigindo seus recursos para obras, infraestrutura, etc. Tá? Houve uma manutenção dos programas sociais do Lula, tá? Conseguiu até algum crescimento com essa geração de créditos e essa política no primeiro mandato, mas logo ele se mostrou, em poucos anos, ele se mostrou inviável, tá? E a inflação acabou retornando, a crise econômica começou a bater no bolso, ela perdeu popularidade, junto com isso apareceu a Operação Lava Jato, denunciando as várias falcatruas cometidas no seu governo, no governo Dilma não, no governo anterior, e realmente ela caiu num processo de impeachment que todos nós já conhecemos. Eu queria terminar esse vídeo colocando alguns resultados, né? Consolidei alguns resultados. Existe uma espécie de consenso de que, até pode dizer que no regime militar se crescia mais economicamente, mas no nível social o crescimento se dá mesmo agora, com mais igualitário e tal. Eu quero apresentar alguns dados aqui que eu busquei em fontes sérias, tá? Fontes fidedignas. Primeiro, eu queria colocar aqui o crescimento do PIB, que é um consenso. Tá? Então, eu contabilizei, fiz um somatório, isso foi feito por mim, na verdade, tá? Por mim, tá? Um somatório do acumulado do crescimento do PIB ao longo dos anos, nos 21 anos de regime militar e nos 21 primeiros anos
do regime social-democrático, da nossa democracia. A diferença está aí, vocês estão vendo, não precisa eu falar, tá? De 280% para 70%, crescemos 4 vezes mais. É uma diferença que não dá para desprezar, né? Vão me desculpar, mas não dá para desprezar. Então, realmente, em termos de crescimento econômico, parece-nos que é difícil contestar os números. Mas, vamos lá, ranking de DH, nós realmente melhoramos? Bom, em 1990, eu não tenho os dados anteriores, não consegui, nós éramos 79º no mundo em termos de índice de desenvolvimento humano. Hoje, ou melhor, 2017, somos 87º, foi o resultado que eu consegui apurar. Ou seja, em relação ao patamar mundial, nós vamos dizer que não melhoramos, para não dizer que pioramos um pouco. Embora, em termos quantitativos, nós melhoramos bastante, como o mundo inteiro melhorou, evidentemente. Seguindo, busquei no site da Agência Senado, concentração de renda em 2021, nós continuávamos sendo a segunda maior concentração de renda entre mais de 180 países analisados. De fato, se criticava o final do regime militar, realmente a concentração de renda era absurda, mas ela não regrediu, para não dizer que ela provavelmente piorou, embora eu não tenha os dados iniciais da meados da década de 80. E esse aqui, eu posso abordar esse slide sobre duas condições, sobre indicadores de violência ou sobre desigualdades regionais. Ali nos anos 80, número de mortos por a cada 100 mil, você vê ali 5, deve dar uma média de 10, dá uma média de 11, 10 e pouco a cada 100 mil, e chegando crescendo ininterruptamente no Brasil inteiro, ano após ano, o número de óbitos, o número de assassinatos, o número de homicídios aumenta, acho que todos sabem disso. O que pouca gente sabe é que realmente nas capitais, ou melhor, no Nordeste de uma maneira geral, esse índice aumenta muito mais, tá? Comprometendo ainda mais as desigualdades regionais já estabelecidas ao longo da história no Brasil. Isso é preocupante, gente. É preocupante porque muito pouca gente no Brasil sabe desses dados. Muito pouca gente. Isso não está nos nossos livros didáticos. E isso precisa ser conhecido, principalmente por nós. Tá? Esses dados aí você pode pesquisar ali, não sou eu que inventei, não. Eu sou, claro que eu não gosto do PT, está muito claro, mas eu não tô aqui para criticar o PT, eu estou aqui para o PSDB, que eu também não gosto. Eu estou aqui para mostrar dados, tá? Dados reais, dados que a gente tem que ter conhecimento e que, na minha opinião, a sociedade brasileira tinha que ter conhecimento. Ok, gente? Sobre República Nova, era isso aí. Muito obrigado, um forte abraço.